Capítulo 19. Voar já era suficientemente ruim para um filho de Poseidon, mas voar direto para o palácio de Zeus, com trovões e raios espiralando ao seu redor, era ainda pior. Circulamos acima do centro de Manhattan, descrevendo uma órbita completa em torno do Monte Olimpo. Eu só estivera lá uma vez, subindo de elevador até o secreto 60º andar do Empire State Building. Dessa vez, se é que era possível, o Olimpo me impressionou ainda mais. Na penumbra do início da manhã, tochas e fogueiras faziam os palácios na encosta da montanha luzir em 20 diferentes cores, do vermelho sangue ao anil. Aparentemente ninguém dormia no Olimpo. As ruas sinuosas estavam cheias de semideuses, espíritos da natureza e deuses de menor importância, em carruagens ou liteiras transportadas por ciclopes. O inverno parecia não existir ali. Senti o cheiro de jardins em plena floração, jasmins e rosas, e outras flores ainda mais doces cujo nome eu não sabia. A música saía de muitas janelas, sons suaves de liras e flautas de bambu. Dominando o pico da montanha erguia-se o maior palácio de todos, o reluzente branco tribunal dos deuses. Nossos Pégasos nos deixaram no pátio externo, diante de imensos portões de prata. Antes que eu sequer pensasse em bater, os portões se abriram sozinhos. Boa sorte, chefe, disse Blackjack. Ok, eu não sabia por quê, mas tinha um mau pressentimento. Nunca vira todos os deuses juntos. Sabia que qualquer um deles podia me transformar em pó, e alguns adorariam fazê-lo. Ei, se você não voltar, posso ficar com seu chalé como estábulo? Olhei para o Pégaso. Foi só uma ideia, disse ele. Desculpe-me. Blackjack e seus amigos levantaram voo, deixando Thalia, Annabeth e eu sozinhos. Por um minuto, ficamos ali, olhando o palácio, do mesmo modo que ficamos diante de Vestover Hall, o que parecia ter acontecido 1 milhão de anos atrás. E então, lado a lado, entramos na sala do trono. 12 enormes tronos formavam um em torno de uma fogueira, na mesma disposição dos chalés no acampamento. O teto cintilava com constelações, até mesmo a mais nova, Zoe, a caçadora, abrindo seu caminho no céu com o arco em posição de atirar. Todos os assentos estavam ocupados. Cada deus e deusa tinha cerca de 5 metros, e eu vou lhe dizer uma coisa, se você algum dia tiver uma dúzia de superseres imensos e todo-poderosos voltando os olhos para você ao mesmo tempo. Bem, de repente, enfrentar monstros parecia mais um piquenique. Bem-vindos, heróis, disse Ártemis. Mu. Foi quando percebi a presença de Bessie e Grover. Uma esfera de água flutuando no centro do salão, perto do fogo da lareira. Bessie nadava feliz de um lado para o outro, chicoteando sua cauda de serpente e cutucando com a cabeça as laterais e a base da esfera. Ele parecia estar gostando da novidade de nadar em uma bolha mágica. Grover estava ajoelhado diante do trono de Zeus, como se tivesse acabado de fazer um relatório, mas, quando nos viu, gritou. Vocês conseguiram! E pôs-se a correr em minha direção. Mas então se lembrou de que estava voltando as costas para Zeus, e pediu permissão. Vá em frente, disse Zeus. Mas ele não estava prestando atenção em Grover. O Senhor dos Céus olhava intensamente para Thalia. Grover aproximou-se, trotando. Nenhum dos deuses falava. Cada clope dos cascos de Grover ecoava no piso de mármore. Bessie espadanava em sua bolha de água. O fogo na lareira crepitava. Olhei nervoso para meu pai, Poseidon. Ele estava vestido de forma semelhante à da última vez em que o vira, em short de praia, camisa havaiana e sandálias. Tinha o rosto queimado de sol e curtido pelo tempo, com uma barba escura e olhos de um verde profundo. Eu não tinha certeza do que ele acharia de me ver outra vez, mas o canto de seus olhos se preguiava com rugas de riso. Ele fez um gesto com a cabeça, como se dissesse está tudo bem. Grover abraçou Annabeth e Thalia com entusiasmo. Então agarrou meus braços. Percy, Bessie e eu conseguimos. Mas você tem de convencê-los. Eles não podem fazer isso. Isso o quê? Perguntei. Heróis, chamou Ártemis. A deusa desceu de seu trono e assumiu o tamanho humano, uma garota de cabelos avermelhados, perfeitamente à vontade em meio aos gigantes olimpianos. Ela caminhou em nossa direção, a túnica prateada tremeluzindo. Não havia nenhuma emoção em seu rosto. Parecia caminhar numa coluna de luar. O conselho foi informado de seus feitos, disse-nos Ártemis. Eles sabem que o Monte Otris está se erguendo no oeste. Sabem da tentativa de Atlas de se libertar, e de Cronos reunindo exércitos. Nós votamos pela ação.
Houve um certo murmúrio e uma movimentação desconfortável entre os deuses, como se não estivessem de todo satisfeitos com esse plano, mas ninguém protestou. Sob o comando do Senhor Zeus, disse Ártemis, meu irmão Apolo e eu iremos caçar os monstros mais poderosos, procurando abatê-los antes que possam se juntar à causa dos titãs. A senhora Atena irá pessoalmente verificar os outros titãs para se certificar de que não escapem às suas várias prisões. O senhor Poseidon recebeu permissão para liberar por completo sua fúria contra o navio de cruzeiro Princesa Andrômeda e mandá-lo para o fundo do mar. Quanto a vocês, meus heróis. Ela voltou-se para encarar os outros imortais. Estes meios-sangues prestaram um grande serviço ao Olimpo. Alguém aqui negaria isso? Ela olhou à sua volta, para os deuses reunidos, encarando-os individualmente. Zeus, em seu terno escuro risca de giz, a barba muito bem feita, e os olhos cintilando de energia. Ao lado dele, sentava-se uma linda mulher com cabelos prateados presos numa trança que caía sobre um ombro e vestido furtacor como as penas de um pavão. A senhora era. À direita de Zeus, meu pai, Poseidon. Ao lado dele, um homenzarrão com um aparelho ortopédico em uma das pernas, a cabeça deformada e a barba castanha desgrenhada, com fogo tremeluzindo em meio à barba. O senhor das forjas, Hefesto. Hermes piscou para mim. Hoje ele usava um terno de executivo, verificando mensagens em seu caduceu telefone celular. Apolo reclinou-se no trono de ouro, com seus óculos de sol. Estava com os fones de ouvido de um iPod, portanto eu não tinha nem certeza de que estivesse ouvindo, mas ele me dirigiu um gesto com o polegar para cima. Dioniso parecia entediado, enroscando a haste de uma videira entre os dedos. E Ares, bem, estava sentado em seu trono de mercúrio e couro me fulminando com os olhos enquanto afiava a sua faca. Do lado feminino da sala de tronos, uma deusa de cabelos escuros e túnica verde sentava-se ao lado de Hera em um trono tecido com galhos de macieira. Deméter, a deusa da colheita. Ao seu lado, uma bela mulher de olhos cinza, em um elegante vestido vermelho. Só podia ser a mãe de Anabete, Atena. Depois, lá estava Afrodite, que me sorriu sugestivamente e me fez corar. Todos os olimpianos em um só lugar. Era tanto poder naquele recinto, que parecia um milagre o palácio todo não ir pelos ares. Sou obrigado a dizer, Apolo quebrou o silêncio, que esses garotos se saíram bem. Ele pigarreou e começou a recitar em Heróis Ganham Louros. Sim, foram exemplares, interrompeu Hermes, como se estivesse ansioso para evitar a poesia de Apolo. Todos a favor de não os desintegrar? Algumas mãos se ergueram timidamente. Deméter, Afrodite. Esperem um pouco, grunhiu Ares. Ele apontou para Thalia e para mim. Esses dois são perigosos. Seria muito mais seguro, aproveitando que estão aqui. Ares, interrompeu Poseidon, eles são heróis valorosos. Não vamos fazer meu filho em pedaços. Tampouco minha filha, grunhiu Zeus. Ela agiu muito bem. Thalia enrubesceu, e pôs-se a examinar o chão. Eu sabia como ela se sentia. Eu mal falará com meu pai na vida, que dirá receber um elogio dele. A deusa Atena limpou a garganta e sentou-se mais na beira do trono. Também estou orgulhosa da minha filha. Mas existe um risco de segurança aqui com os outros dois. Mãe. Disse Anabete. Como você pode? A Atena cortou com um olhar calmo, porém firme. Foi uma infelicidade que meu pai, Zeus, e meu tio, Poseidon, tenham optado por quebrar seu juramento de não ter mais filhos. Somente Hades manteve a palavra, fato que considero irônico. Como sabemos da grande profecia, filhos dos três deuses mais antigos, como Thalia e Perse, são perigosos. Por mais estúpido que ele seja, Ares tem razão nesse ponto. Certo. Disse Ares. Ei, espere um pouco. Quem você está chamando? Ele começou a se levantar, mas uma haste de videira cresceu em torno de sua cintura, como um cinto de segurança, e o puxou de volta ao assento. Ah, por favor, Ares, suspirou Dioniso. Guarde as pancadas para depois. Ares xingou e arrancou a videira. Como se você pudesse falar alguma coisa, seu velho bêbado. Quer mesmo proteger essas pestes? Dioniso baixou os olhos para nós, entediado. Não tenho nenhum amor por eles. Atena, você acha mesmo que é mais seguro destruí-los? Eu não estou dando minha opinião, disse Atena. Só estou chamando a atenção para o risco. O que faremos, é o conselho que deve decidir. Não vou permitir que sejam punidos, disse Ártemis. Mas, sim, recompensados.
Se destruirmos heróis que nos prestam favores, então não seremos melhores que os titãs. Se isso é a justiça olimpiana, não quero ter nada a ver com ela. Acalme-se, Mana, disse Apolo. Puxa, você precisa levar as coisas menos a sério. Não me chame de Mana. Eu vou premiá-los. Bem, grunhiu Zeus. Talvez. Mas pelo menos o monstro deve ser destruído. Estamos de acordo quanto a isso? Muitas cabeças assentiram. Levei um segundo para perceber o que eles estavam dizendo. Então meu coração se transformou em chumbo. Bessie? Vocês querem destruir Bessie? Mu! Protestou Bessie. Meu pai franziu a testa. Você deu o nome de Bessie ao Ofeltauro? Pai, eu disse, ele é apenas uma criatura do mar. Uma criatura do mar muito legal. Vocês não podem destruí-lo. Poseidon, desconfortável, mudou de posição. Percy, o poder do monstro é considerável. Se os titãs o roubarem, ou... Vocês não podem, insisti. Olhei para Zeus. Eu devia temê-lo, mas olhei-o bem nos olhos. Controlar as profecias nunca funciona. Isso não é verdade? Além disso, Bes, o Ofeltauro é inocente. Matar alguém assim é errado. É tão errado quanto Cronos comer os filhos só por causa de algo que eles podem vir a fazer. É errado. Zeus pareceu considerar meu argumento. Seus olhos desviaram-se para a filha Thalia. E quanto ao risco? Cronos sabe muito bem que se um de vocês oferecesse um sacrifício com as entranhas da fera teria o poder de nos destruir. Acham que podemos permitir que isso seja possível? Você, minha filha, fará 16 anos amanhã, exatamente como diz a profecia. Vocês terão de confiar neles, pronunciou-se Anabete. Senhor, vocês terão de confiar neles. Zeus franziu as sobrancelhas. Confiar em um herói? Anabete tem razão, disse Ártemis. Motivo por que eu quero primeiro oferecer uma recompensa. Minha fiel companheira, Zoe Doce Amarga, passou as estrelas. Preciso de uma nova tenente. E tenho a intenção de escolher uma. Mas, primeiro, Pai Zeus, devo falar-lhe em particular. Zeus fez sinal para que Ártemis se aproximasse. Ele se abaixou e ouviu enquanto ela lhe falava ao ouvido. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Anabete, disse eu baixinho. Não. Ela me olhou de testa franzida. O quê? Olhe, preciso dizer uma coisa a você, continuei. As palavras saíam aos tropeços. Eu não ia suportar-se. Eu não quero que você... Percy? Disse ela. Você está com cara de quem vai vomitar. E era assim que eu me sentia. Eu queria dizer mais, mas minha língua me traiu. Ela não se movia, por causa do medo em meu estômago. E então Ártemis virou-se. Eu terei uma nova tenente, anunciou ela. Se ela aceitar o convite. Não, eu murmurei. Thalia, disse Ártemis. Filha de Zeus. Quer se juntar à caçada? Um silêncio perplexo encheu o salão. Fitei Thalia, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Anabete sorriu, apertou a mão de Thalia e a soltou, como se estivesse esperando isso o tempo todo. Eu quero, disse Thalia com firmeza. Zeus ergueu-se, os olhos cheios de preocupação. Minha filha, pense bem. Pai, disse ela. Eu não vou fazer 16 anos amanhã. Nunca farei 16 anos. Não deixarei que essa profecia seja minha. Ficarei com minha irmã Ártemis. Cronos nunca mais me tentará. Ela se ajoelhou diante da deusa e pronunciou as palavras de que eu me lembrava do juramento de Bianca, que parecia ter acontecido tanto tempo atrás. Eu me comprometo com a deusa Ártemis. Dou as costas para a companhia dos homens. Depois disso, Thalia fez algo que me surpreendeu quase tanto quanto o juramento. Ela se aproximou de mim, sorriu e, diante de toda a assembleia, me deu um grande abraço. Eu fiquei vermelho. Quando ela se afastou e segurou meus ombros, eu disse: não era para você não fazer mais isso? Isto é, abraçar garotos? Estou reverenciando um amigo, ela me corrigiu. Eu preciso me juntar à caçada, Percy. Não sei o que é paz desde a colina meio-sangue. E finalmente sinto que tenho um lar. Mas você é um herói.
Você será aquele da profecia. Grande, murmurei. Tenho orgulho de ser sua amiga. Ela abraçou Annabeth, que fazia força para não chorar. Depois abraçou Grover, que parecia prestes a desmaiar, como se alguém houvesse lhe dado um cupom válido para comer toda a enchilada que aguentasse. Então Thalia foi postar-se ao lado de Ártemis. Agora vamos ao Ofiotauro, disse Ártemis. Este garoto ainda é perigoso, advertiu Dioniso. A fera é uma tentação a um grande poder. Mesmo que poupemos o garoto. Não. Olhei ao redor para todos os deuses. Por favor. Mantenham o Ofiotauro a salvo. Meu pai pode escondê-lo em algum lugar debaixo do mar ou mantê-lo em um aquário aqui no Olimpo. Mas vocês precisam protegê-lo. E por que deveríamos confiar em você? Trovejou Hefesto. Tenho só 14 anos, disse eu. Se a profecia diz respeito a mim, ainda faltam 2 anos. 2 anos para que Cronos o iluda, disse Atena. Muita coisa pode mudar em 2 anos, meu jovem herói. Mãe. Disse Annabeth, exasperada. É a verdade, criança. É uma estratégia ruim manter o animal vivo. Ou o menino. Meu pai se pôs de pé. Não vou permitir que uma criatura do mar seja destruída se eu puder fazer alguma coisa. Eu posso fazer. Ele estendeu a mão e um tridente surgiu nela, em uma haste de bronze de 6 metros, com 3 pontas de lança que brilhavam com uma luz azul pálida. Eu me responsabilizo pelo menino e pelo Ofiotauro. Você não vai levá-lo para o mar. Zeus se levantou subitamente. Não vou permitir que tenha esse poder de barganha. Irmão, por favor, suspirou Poseidon. O raio de Zeus apareceu em sua mão, uma haste de eletricidade que encheu todo o salão com o cheiro do ozônio. Está bem, disse Poseidon. Vou construir um aquário para a criatura aqui. Hefesto pode me ajudar. A criatura ficará em segurança. Vamos protegê-la com todos os nossos poderes. O garoto não nos trairá. Dou minha palavra de honra. Zeus pensou a respeito. Todos a favor? Para minha surpresa, muitas mãos se ergueram. Dioniso se absteve. Assim como Ares e Atena. Mas todos os outros. Temos uma maioria, decretou Zeus. E, portanto, como não vamos destruir estes heróis, creio que devamos fazer-lhes as honras da casa. Que tem início a celebração do triunfo. Existem festas, e existem festas enormes, espetaculares, estrondosas. E existem também as festas olimpianas. Se você um dia tiver a chance, escolha a Olimpiana. As 9 musas deram início à música, e eu percebi que a canção era aquela que você queria que fosse. Os deuses podiam ouvir música clássica e os jovens semideuses, hip hop ou outra coisa qualquer, e era tudo a mesma trilha sonora. Não havia brigas. Nenhuma disputa para mudar a estação de rádio. Somente pedidos para aumentar o volume. Dioniso circulava, fazendo surgir do chão mesas de comes e bebês, acompanhado por uma bela mulher, que andava de braços dados com ele, sua esposa, Ariadne. Dioniso me parecia feliz pela primeira vez. Néctar e ambrosia transbordavam de fontes de ouro, e travessas de tiragostos mortais lotavam as mesas de banquete. Taças de ouro se enchiam com a bebida que você desejasse. Grover trotava de um lado para o outro, com um prato repleto de latas enchiladas, a taça cheia de café com espuma de leite, e ele seguia murmurando acima dela, como um encantamento. Pã! Pã! Os deuses vinham a todo momento me congratular. Felizmente, haviam se reduzido ao tamanho humano, para que não esmagassem acidentalmente os convidados da festa. Hermes começou a conversar comigo, e estava tão alegre que não tive coragem de dizer a ele o que havia acontecido com seu filho nada favorito, Luke. Mas, antes que eu pudesse reunir a coragem, Hermes recebeu uma ligação em seu caduceu e se afastou. Apolo me disse que eu podia guiar sua carruagem do sol a qualquer hora, e se quisesse aulas de arco e flecha. Obrigado, agradeci. Mas, é sério, não sou nada bom com arcos e flechas. Ah, bobagem, disse ele. Praticar tiro ao alvo enquanto sobrevoamos os Estados Unidos? Não existe melhor diversão. Dei algumas desculpas e abri caminho em meio à multidão que dançava nos pátios do palácio. Estava procurando Annabeth. A última vez em que a vira, ela estava dançando com algum deus menor. Então uma voz masculina disse às minhas costas: Você não vai me decepcionar, espero. Virei e me deparei com Poseidon sorrindo para mim.
Pai, oi. Olá, Percy. Você se saiu muito bem. Seu elogio me deixou desconfortável. Quer dizer, era bom, mas eu sabia o quanto ele havia se arriscado, empenhando sua palavra por minha causa. Teria sido muito mais fácil deixar que os outros me desintegrassem. Não vou decepcioná-lo, prometi. Ele assentiu. Eu tinha dificuldade em ler as emoções dos deuses e me perguntei se ele teria dúvidas. Seu amigo Luke. Ele não é meu amigo, falei sem pensar. Então percebi que devia ter sido rude de minha parte interrompê-lo. Desculpe-me. Seu ex-amigo Luke, corrigiu Poseidon. Ele já prometeu coisas assim. Era o orgulho e a alegria de Hermes. Tenha sempre isso em mente, Percy. Mesmo os mais bravos podem cair. Luke caiu e muito, concordei. Ele está morto. Poseidon sacudiu a cabeça. Não, Percy. Não está. Eu o fitei, os olhos arregalados. O quê? Creio que Annabeth lhe tenha dito isso. Luke ainda vive. Eu vi. Seu barco está partindo de São Francisco, com os restos de Cronos, neste exato momento. Ele irá recuar e se reorganizar antes de atacá-la novamente. Farei de tudo para destruir seu barco com tempestades, mas ele está fazendo alianças com meus inimigos, os espíritos mais antigos do oceano. Eles lutarão para protegê-lo. Como ele pode estar vivo? Perguntei. Aquela queda devia tê-lo matado. Poseidon parecia preocupado. Eu não sei, Percy, mas tenha cuidado com ele. Agora está mais perigoso que nunca. E o caixão de ouro ainda está com ele, ainda ganhando força. E quanto a Atlas? Perguntei. Como evitar que ele escape de novo? Ele não pode forçar um gigante ou outra coisa a segurar o céu para ele? Meu pai bufou com desdém. Se fosse tão fácil, ele teria escapado há muito tempo. Não, meu filho. A maldição do céu só pode ser imposta a um titã, um dos filhos de Gaia e Urano. Qualquer outro precisa escolher assumir o fardo por sua própria vontade. Somente um herói, alguém com força, coração fiel e grande coragem, faria tal coisa. Ninguém no exército de Cronos ousaria tentar suportar aquele peso, mesmo sob pena de ser morto. Foi o que Luke fez, eu disse. Libertou Atlas. E então enganou Annabeth, fazendo-a salvá-lo, e a usou para convencer Ártemis a segurar o céu. Sim, disse Poseidon. Luke é um caso interessante. Acho que ele queria dizer mais, porém nesse exato momento Bessie começou a mugir do outro lado do pátio. Alguns semideuses estavam brincando com sua esfera de água, jogando-a alegremente para lá e para cá acima da multidão. É melhor eu cuidar disso, grunhiu Poseidon. Não podemos deixar que o Feltauro seja jogado de um lado para o outro como uma bola de praia. Fique bem, meu filho. Talvez não nos falemos mais durante algum tempo. E assim ele se foi. Eu estava prestes a continuar procurando na multidão quando outra voz falou. Seu pai está assumindo um grande risco, você sabe. Eu me vi cara a cara com uma mulher de olhos cinza que se parecia tanto com Annabeth que quase a chamei assim. A Atena. Tentei não parecer ressentido com a maneira como ela havia me queimado no conselho, mas acho que não consegui esconder muito bem. Ela sorriu secamente. Não me julgue com muita dureza, meio sangue. Os conselhos sábios nem sempre são populares, mas eu falei a verdade. Você é perigoso. Você nunca assume riscos? Ela assentiu. Ponto para você. Talvez você seja útil. E, no entanto, seu defeito fatal pode destruir tanto a nós quanto a você mesmo. Meu coração veio até a boca. Havia um ano, Annabeth e eu tínhamos tido uma conversa sobre defeitos fatais. Todos os heróis têm um. O dela, ela confessou, era o orgulho. Ela acreditava que podia fazer qualquer coisa, como sustentar o peso do mundo, por exemplo. Ou salvar Luke. Mas eu não sabia de verdade qual era o meu. Atena parecia quase sentir pena de mim. Cronos conhece o seu defeito, mesmo que você não conheça. Ele sabe como estudar seus inimigos. Pense, Percy. Como ele vem manipulando você? Primeiro, sua mãe foi tirada de você. Depois, seu melhor amigo, Grover. Agora minha filha, Annabeth. Ela fez uma pausa, desaprovadora.
Em todos os casos, aqueles que você ama foram usados para atraí-lo às armadilhas de Cronos. Seu defeito fatal é a lealdade, Percy. Você não sabe a hora de recuar diante de uma situação sem saída. Para salvar um amigo, você sacrificaria o mundo. Para o herói da profecia, isso seria muito, muito perigoso. Cerrei os punhos. Isso não é um defeito. Só porque quero ajudar meus amigos. Os defeitos mais perigosos são aqueles que, com moderação, são qualidades, afirmou ela. É fácil lutar contra o mal. A falta de sabedoria, esta, sim, é muito difícil de vencer. Eu queria discutir, mas percebi que não podia. A Athena era muito inteligente. Espero que as decisões do conselho se provem sábias, disse ela. Mas eu estarei de olho, Percy Jackson. Não aprovo sua amizade com minha filha. Não creio que seja bom para nenhum dos dois. E você deveria começar a questionar sua lealdade. Ela fixou o olhar frio e cinza em mim, e percebi que terrível inimiga Athena seria, 10 vezes pior que Ares ou Dioniso ou quem sabe até mesmo meu pai. A Athena nunca se renderia. Ela nunca faria nada temerário ou estúpido somente por odiá-lo, e se traçasse um plano para destruí-lo, este não falharia. Percy! Chamou Annabeth, correndo pela multidão. Parou abruptamente quando viu com quem eu estava conversando. Ah, mamãe! Vou deixá-los, disse Athena. Por ora. Ela virou-se transpôs a multidão, que se abria diante dela como se ela estivesse carregando a Egis. Ela estava dando uma bronca em você? Perguntou Annabeth. Não, respondi. Está, tudo bem. Ela me observou, preocupada. Tocou a nova mecha grisalha em meu cabelo, que combinava perfeitamente com a dela, nosso doloroso souvenir por termos segurado o fardo de Atlas. Eu queria dizer muita coisa a Annabeth, mas Athena havia tirado minha confiança. Eu me sentia como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Não aprovo sua amizade com minha filha. Então, começou Annabeth, o que você queria me dizer mais cedo? A música tocava. As pessoas dançavam nas ruas. Eu disse. Estava pensando que fomos interrompidos em Westover Hall. E, acho que lhe devo uma dança. Ela sorriu lentamente. Está certo, cabeça de alga. Então eu peguei a mão dela, e não sei o que as outras pessoas estavam ouvindo, mas para mim era uma música lenta e um pouco triste, mas que talvez trouxesse um pouco de esperança também. Capítulo 20. Antes de deixar o Olimpo, resolvi fazer algumas ligações. Não foi fácil, mas finalmente encontrei uma fonte tranquila em um jardim, num canto, e enviei uma mensagem de íris para o meu irmão, Tyson, debaixo do mar. Contei-lhe sobre nossas aventuras, e sobre Bessie, ele quis ouvir cada detalhe sobre o bebê fofinho de vaca-serpente, e lhe assegurei que Annabeth estava bem. Por fim, consegui explicar-lhe como o escudo que ele fizera para mim no verão anterior fora danificado no ataque do Manticore. Ei! Exclamou Tyson. Isso quer dizer que era bom. Salvou sua vida. Com certeza, grandão, disse eu. Mas agora está destruído. Destruído não. Prometeu Tyson. Vou lhe fazer uma visita e consertá-lo no próximo verão. A ideia me animou imediatamente. Acho que não havia me dado conta do quanto sentia falta de ter Tyson por perto. Sério? Perguntei. Vão deixar você tirar uma folga? Sim. Eu já fiz 2.741 espadas mágicas, contou Tyson, orgulhoso, mostrando-me a lâmina mais nova. O chefe diz, bom trabalho. Ele vai me deixar tirar todo o verão de folga. Vou visitar o acampamento. Conversamos um pouco sobre preparativos para a guerra e a luta de nosso pai com os velhos deuses do mar, e todas as coisas legais que poderíamos fazer juntos no verão, mas então o chefe de Tyson começou a gritar e ele teve de voltar ao trabalho. Peguei meu último dracma de ouro e enviei mais uma mensagem de íris. Sally Jackson, disse eu. A Upper East Side, Manhattan. A névoa tremulou e lá estava minha mãe na mesa de nossa cozinha, rindo de mãos dadas com seu amigo, o Sr. Balofice. Fiquei tão constrangido que ergui a mão para agitar a névoa e cortar a conexão. Mas, antes que eu fizesse isso, mamãe me viu. Seus olhos se arregalaram. Ela soltou a mão do Sr. Balofice rapidamente. Ah, pô! Sabe de uma coisa? Deixei meu fichário de redação na sala.
Você se importa de pegá-lo para mim? Claro, Sally. Sem problema. Ele deixou a cozinha e instantaneamente mamãe se inclinou na direção da mensagem de Iris. Percy. Está tudo bem com você? Eu estou, bem. Como é que vai o seminário de redação? Ela contraiu os lábios. Vai bem. Mas isso não é importante. Conte o que aconteceu. Eu a pus a par de tudo o mais rapidamente possível. Ela suspirou de alívio quando ouviu que Annabeth estava bem. Eu sabia que você ia conseguir. Disse ela. Estou tão orgulhosa. Bem, é melhor eu deixá-la voltar para o seu dever de casa. Percy, eu. Paul e eu. Mãe, você está feliz? A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. Ela pensou por um instante. Sim. Muito, Percy. Ficar perto dele me deixa feliz. Então está legal. De verdade. Não se preocupe comigo. O engraçado era que eu estava sendo sincero. Considerando a busca da qual eu acabará de participar, talvez devesse me preocupar com minha mãe. Tinha visto como as pessoas podem ser mais para as outras, como Heracles foi para Zoe doce amarga, como Luke foi com Thalia. Eu havia conhecido Afrodite, a deusa do amor, em pessoa, e seus poderes haviam me apavorado mais que os de Ares. Mas ao ver minha mãe rindo, alegre, depois de todos os anos em que sofrerá com meu asqueroso espadrasto, Gabigliano, não podia deixar de ficar feliz por ela. Promete não chamá-lo de Sr. Balofice? Perguntou ela. Eu dei de ombros. Bem, talvez não na frente dele. Sally? O Sr. Bluefis chamou da sala. Você precisa do fichário verde ou do vermelho? É melhor eu ir, disse ela. Vejo você no Natal. Você vai botar doces azuis na minha meia? Ela sorriu. Se você não estiver velho demais para isso. Nunca estarei velho demais para os doces. Até lá, então. Ela passou a mão pela névoa. Sua imagem desapareceu, e eu pensei comigo mesmo que Thalia tinha razão vários dias atrás. Em Vestover Hall, em minha mãe era muito legal. Comparada ao Monte Olimpo, Manhattan estava silenciosa. Era sexta-feira, antes do Natal, mas ainda estava bem cedo, e não havia quase ninguém na Quinta Avenida. Argus, o chefe da segurança do acampamento, com seus muitos olhos, pegou Annabeth, Grover e a mim no Empire State Building e nos levou de volta para o acampamento através de uma leve tempestade de neve. A Long Island Expressway estava quase deserta. Subimos penosamente a colina meio-sangue até o pinheiro onde o velocino de ouro reluzia. De certo modo eu esperava ver Thalia lá, à nossa espera. Mas ela não estava. Já se fora com Artemis e o restante das caçadoras ao encontro de sua próxima aventura. Kiron nos recebeu na casa grande com chocolate quente e sanduíches de queijo quente. Grover se foi com os amigos sátiros espalhar a notícia de nosso estranho encontro com a magia de Pan. Uma hora depois, os sátiros todos corriam de um lado para o outro, agitados, perguntando onde ficava o café mais próximo. Annabeth e eu nos sentamos com Kiron e alguns dos outros campistas seniores, Beckendor, Silena Beauregard e os irmãos Sol. Até Clarice, do chalé de Ares, estava lá, de volta de sua secreta missão de escolta. Eu sabia que ela devia ter tido uma expedição difícil, pois nem sequer tentou me transformar em pó. Trazia uma nova cicatriz no queixo, e o cabelo louro e sujo fora cortado curto e irregular, como se alguém o tivesse atacado com uma tesoura sem ponta. Tenho notícias, murmurou ela, inquieta. Mais notícias. Vou pô-los a par de tudo mais tarde, disse Kiron com alegria forçada. O importante é que vocês venceram. E que você salvou Annabeth. Annabeth sorriu para mim, agradecida, o que me fez desviar o olhar. Por alguma estranha razão, eu me vi pensando na barragem de Hoover e na estranha garota mortal que havia encontrado lá, Raquel Elizabeth Dare. Eu não sabia por quê, mas seus comentários irritantes ficavam voltando à minha cabeça. Você sempre tenta matar as pessoas quando elas assoam o nariz? Eu só estava vivo porque muitas pessoas haviam me ajudado, inclusive uma mortal como ela. E eu nem chegará a me apresentar. Luke está vivo, disse eu. Annabeth tem razão. Annabeth impertigou-se na cadeira. Como você sabe? Tentei não ficar aborrecido com o interesse dela. Contei-lhe o que meu pai dissera sobre o Princesa Andrômeda.
Bem, Annabeth, desconfortável, mudou de posição na cadeira. Se a batalha final ocorrer de fato quando Percy tiver 16 anos, pelo menos temos mais 2 anos para pensar no que fazer. Eu tinha a sensação de que, quando ela disse pensar no que fazer, quis dizer fazer Luke mudar de ideia, o que me aborreceu ainda mais. A expressão de Quirrell era sombria. Sentado diante da lareira em sua cadeira de rodas, ele parecia velho de verdade. Bem, ele era velho de verdade, mas em geral não aparentava. 2 anos podem parecer muito tempo, ele disse. Mas é um piscar de olhos. Eu ainda tenho esperança de que você não seja o filho da profecia, Percy. Mas se for, então a Segunda Guerra dos Titãs está quase em cima de nós. O primeiro golpe de Cronos será aqui. Como sabe? Perguntei. Por que ele se preocuparia com o acampamento? Porque os deuses usam os heróis como ferramentas, disse Quirrell, simplesmente. Destrua as ferramentas, e os deuses ficarão incompletos. As forças de Luke virão para cá. Mortais, semideuses, monstros. Nós devemos nos preparar. As notícias de Clarice podem nos dar uma pista de como eles irão atacar, mas... Ouviu-se uma batida na porta, e Nico de Angelo entrou ruidosamente no salão, as bochechas vermelhas por causa do frio. Ele estava sorrindo, mas correu os olhos ao redor, ansioso. Ei! Onde está minha irmã? Silêncio mortal. Olhei para Quirrell. Não podia acreditar que ninguém tivesse lhe contado ainda. E então percebi por quê. Estavam esperando que voltássemos, para contar a Nico pessoalmente. Essa era a última coisa que eu queria fazer. Mas devia isso a Bianca. Ei, Nico. Levantei-me do conforto de minha cadeira. Vamos andar um pouco, está bem? Precisamos conversar. Ele recebeu a notícia em silêncio, o que de alguma forma foi pior. Fiquei falando, tentando explicar como tinha acontecido, como Bianca havia se sacrificado para salvar a expedição. Mas eu tinha a impressão de que só estava piorando as coisas. Ela queria que você tivesse isso. Entreguei-lhe a estatueta do deus que Bianca encontrara no ferro velho. Nico a segurou na palma da mão e ficou olhando para ela. Estávamos de pé no pavilhão do refeitório, exatamente onde nos falamos da última vez, antes de eu partir na busca. O vento era cortante, mesmo com a proteção mágica do acampamento contra o mau tempo. A neve caía levemente sobre os degraus de mármore. Imaginei que fora dos limites do acampamento devia estar caindo uma nevasca. Você prometeu que iria protegê-la, disse Nico. Daria no mesmo se ele tivesse me furado com um punhal enferrujado. Teria doído menos que me lembrar de minha promessa. Nico, eu tentei. Mas Bianca se entregou para salvar o restante do grupo. Eu lhe disse que não fosse. Mas ela... Você prometeu. Ele me fulminou com os olhos vermelhos. Fechou a mãozinha em torno da estátua do Deus. Eu não devia ter confiado em você. Sua voz falhou. Você mentiu para mim. Meus pesadelos estavam certos. E espere. Que pesadelos? Ele atirou a estatueta no chão e ela chocou-se ruidosamente contra o mármore gelado. Eu odeio você. Talvez ela esteja viva, disse eu, desesperado. Eu não tenho certeza. Ela está morta. Ele fechou os olhos. Todo o seu corpo tremia de fúria. Eu devia ter sabido. Ela está nos campos de Asfódelos, de pé diante dos juízes agora mesmo, sendo avaliada. Sinto isso. O que você quer dizer com sente isso? Antes que ele pudesse responder, ouvi um barulho às minhas costas. Um ruído sibilante, retinido, que eu conhecia muito bem. Puxei minha espada e Nico arquejou. Girei o corpo e me vi encarando 4 guerreiros esqueletos. Eles sorriram, mostrando as gengivas sem dentes, e avançaram com as espadas em punho. Eu não sabia como haviam entrado no acampamento, mas isso não importava. Eu nunca conseguiria ajuda a tempo. Você está tentando me matar! Gritou Nico. Você trouxe estas coisas? Não. Quer dizer, sim, eles me seguiram, mas não. Nico, corra. Eles não podem ser destruídos. Não acredito em você. O primeiro esqueleto atacou. Eu desviei sua lâmina, mas os outros 3 vinham em minha direção. Cortei um ao meio, mas imediatamente ele começou a se refazer. Arranquei a cabeça de outro, mas ele continuou lutando.
Corra, Nico! Gritei. Busque ajuda! Não! Ele pressionou as mãos sobre os ouvidos. Eu não podia lutar contra 4 de uma só vez, não se eles não morriam. Eu golpeei, girei, bloqueei, ataquei, mas eles simplesmente continuavam avançando. Era só uma questão de segundos para que os zumbis me subjugassem. Não! Gritou mais alto Nico. Vá embora! O chão rebombou sob meus pés. Os esqueletos se imobilizaram. Rolei para fora do caminho no momento em que uma fenda se rompia aos pés dos 4 guerreiros. O chão se abriu como uma boca escancarada. Chamas brotaram da fissura, e a terra engoliu os esqueletos num craque estrondoso. Silêncio. No lugar onde antes estiveram os esqueletos, uma cicatriz de 6 metros avançava pelo piso de mármore do pavilhão. Fora isso, não havia nenhum outro sinal dos guerreiros. Apavorado, olhei para Nico. Como você? Vá embora! Gritou ele. Eu odeio você! Queria que estivesse morto. O chão não me engoliu, mas Nico desceu correndo os degraus, na direção da floresta. Comecei a segui-lo, mas tropecei e caí nos degraus cobertos de gelo. Quando me levantei, vi em que eu havia tropeçado. Peguei a estátua do deus que Bianca havia apanhado no ferro velho para Nico. Era a única estátua que ele não tinha, ela dissera. Um último presente da irmã. Olhei-a com terror, pois agora entendi por que o rosto parecia familiar. Eu já o tinha visto. Era a estátua de Hades, o Senhor dos Mortos. Annabeth e Grover me ajudaram a vasculhar a floresta durante horas, mas não havia sinal de Nico de Ângelo. Precisamos contar a Kiron, disse Annabeth, sem fôlego. Não, eu disse. Tanto ela quanto Grover me olharam fixamente. Disse Grover, nervoso, o que quer dizer com... Não. Eu ainda estava tentando entender por que dissera aquilo, mas as palavras jorraram da minha boca. Não podemos deixar que ninguém saiba. Não creio que alguém tenha se dado conta de que Nico é filho de Hades, disse Annabeth. Percy, você tem alguma ideia do quanto isso é sério? Até Hades quebrou o juramento. Isso é horrível. Creio que não, eu disse. Não acho que Hades tenha quebrado o juramento. O quê? Ele é o pai deles, afirmei, mas Bianca e Nico ficaram fora de circulação por muito tempo, desde antes da Segunda Guerra Mundial. O Cassino Lotus! Exclamou Grover, e contou a Annabeth sobre as conversas que tivéramos com Bianca durante a busca. Ela e Nico ficaram presos lá por décadas. Eles nasceram antes que o juramento fosse feito. Ah, senti. Mas como foi que eles saíram? Perguntou Annabeth. Não sei, admiti. Bianca disse que um advogado veio e os pegou, e levou para Vestover Hall. Não sei quem poderia ter feito isso, ou por quê. Talvez seja parte dessa tal grande comoção. Não creio que Nico compreenda quem ele é. Mas não podemos sair por aí contando às pessoas. Nem mesmo a Kiron. Se os olimpianos descobrirem. Talvez comecem a brigar entre si novamente, disse Annabeth. Essa é a última coisa de que precisamos. Grover parecia preocupado. Mas não se pode esconder nada dos deuses. Não para sempre. Não preciso que seja para sempre, disse eu. São apenas 2 anos. Até eu completar 16 anos. Annabeth empalideceu. Mas, Percy, isso significa que a profecia pode não dizer respeito a você. Pode dizer respeito a Nico. Temos de... Não, reagi. Eu escolho a profecia. Ela será sobre mim. Por que está dizendo isso? Gritou ela. Quer ser responsável pelo mundo todo? Era a última coisa que eu queria, mas não disse isso. Eu sabia que tinha de me apresentar e reivindicar aquela função. Não posso deixar que Nico corra mais nenhum perigo, expliquei. Devo isso à irmã dele. Eu decepcionei os dois. Não vou deixar que aquele pobre garoto sofra mais. O pobre garoto que o odeia e quer ver você morto, lembrou-me Grover. Talvez possamos encontrá-lo, disse eu. Podemos convencê-lo de que está tudo bem, escondê-lo em algum lugar seguro. Annabeth estremeceu. Se Luke puser as mãos nele. Luke não fará isso, afirmei. Vou cuidar para que ele tenha outras coisas com que se preocupar. E isto é, eu.
Eu não sabia se Kiron havia acreditado na história que Annabeth e eu lhe contamos. Acho que ele podia ver que eu estava escondendo alguma coisa sobre o desaparecimento de Nico, mas, no fim, aceitou. Infelizmente, Nico não era o primeiro meio-sangue a desaparecer. Tão jovem, suspirou Kiron, as mãos no parapeito da varanda da frente. Sinceramente, espero que ele tenha sido comido por monstros. Muito melhor do que ser recrutado pelo exército dos Titãs. Essa possibilidade me deixava muito inquieto. Eu quase mudei de ideia em relação a contar a Kiron, mas no fim a mantive. Você acha mesmo que o primeiro ataque será aqui? Perguntei. Kiron ficou olhando a neve que caía sobre as colinas. Eu podia ver a fumaça do dragão que guardava o pinheiro, o brilho do velocino à distância. Pelo menos não será antes do verão, disse ele. Este inverno será rigoroso, o mais rigoroso de muitos séculos. É melhor você ir para casa, para a cidade, Percy. Tente concentrar-se na escola. E descanse. Você vai precisar de descanso. Olhei para Annabeth. E você? As bochechas dela ficaram vermelhas. Vou tentar São Francisco, afinal. Talvez possa ficar de olho no Monte Tan e me certificar de que os titãs não tentem mais nada. Você manda uma mensagem de Iris se alguma coisa der errado? Ela assentiu. Mas acho que Kiron tem razão. Não vai ser antes do verão. Luke vai precisar de tempo para recuperar suas forças. Eu não gostava da ideia de esperar. Por outro lado, em agosto faria 15 anos. Tão perto dos 16 que não queria nem pensar. Está certo, disse eu. Coi disse. E nada de acrobacias malucas com o Sopvit Camel. Ela sorriu timidamente. Feito. Percy. O que quer que ela fosse dizer foi interrompido por Grover, que saiu correndo da casa grande, tropeçando em latinhas. Seu rosto estava desfigurado e pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele falou. Gritou Grover. Acalme-se, meu jovem sátiro, disse Kiron, franzindo a testa. Qual é o problema? Eu estava tocando no salão, gaguejou ele, e bebendo café. Muito café mesmo. E ele falou em minha mente. Quem? Perguntou Annabeth. Pan. Gemeu Grover. O senhor da natureza. Eu o ouvi. Eu preciso encontrar uma valise. Epa, falei. O que foi que ele disse? Grover me olhou fixamente. Apenas 3 palavras. Ele disse, eu o espero. Fim.